Nós estamos com um cara brilhante, um humorista, ator e roteirista, conhecido por sua participação maravilhosa no programa Cacete Planeta Urgente, na TV Globo, onde ele criou personagens como o seu Creyson e Carlos Massaranduba, e além de ser um dos fundadores do Cacete Planeta, que foi um sucesso absoluto, ao lado de uma turma inesquecível, o Bussum, da Hélio De La Penha, o Uber da Aranha, Beto Silva, o Marcelo Madureira e o Reinaldo Figueiredo, mas foi numa época em que o humor não era criminalizado. Quero receber aqui o Cláudio Manuel. Bom dia, Claudião. Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. A gente começou, Cláudio, eu trouxe aqui a questão do humor que não é criminalizado. E a gente está olhando para um momento de liberdade de expressão no Brasil que é periclitante, que é tenso demais. Como que o senhor enxerga essa situação? Porque enquanto a gente não conseguir usar de mecanismos para ir atrás das pessoas que estão indo atrás dos humoristas, como que a gente fica? Você sente esse medo também na hora de se posicionar, de falar, de expor a sua visão, de fazer uma piada? Bom, vamos lá, né? Tem muita coisa aí nessa sua introdução. Primeiro que como a gente está há muito tempo na pista, né? Quando a gente começa lá atrás, lá no final dos anos 70, início dos 80, tinha uma criminalização, né? Você teve a turma do Pasquim antes da gente preso, e a gente tinha dificuldade de rodar o jornal que a gente tinha em gráfica, porque exatamente tinha banca de jornal sendo explodida por causa de perseguição à chamada imprensa nanica. Eu sempre falei isso, assim, independente de ideologia, qualquer censor, qualquer cerceador de opinião nunca saiu de casa achando que estava errado. Todo mundo foi em nome de nobres valores, né, e as melhores intenções. Ninguém saiu de casa e falou para o filho: olha, papai hoje vai fazer uma coisa errada. Todo mundo foi em nome da pátria, do que fosse, para tentar calar, digamos, o que lhe incomoda. Então, de lá para cá, eu acho que a gente até viveu muito isso, a coisa do destampe, da comemoração do fim da censura, toda a cena, e como até, digamos assim, a institucionalização da ideia da liberdade de expressão, que eu acho que ela está na lei, ela está ao uso, mas ela nunca foi tão introjectada, por exemplo, como para os americanos. Tem a primeira emenda, você fala o que você quiser, é opinião, tem distinção entre o que você está falando e o que algum ato que pode provocar um dano a alguém. A diferença é você gritar fogo num cinema, você pode provocar uma tragédia, você está botando em risco as pessoas. E você falar que todo cinema tem que pegar fogo é só uma opinião estranha, uma opinião esquisita. E um abraço, entendeu? Crime de mau gosto, crime de falar bobagem, a criminalização da opinião não deveria ser crime. Então, eu acho que a gente chega hoje a um cenário institucional que tem suas graves ameaças, porque as instituições estão com a visão, né, em relação, por exemplo, às redes sociais, em relação à própria liberdade de expressão, vamos dizer, no mínimo confusas, e da própria sociedade, que você, com a transformação de cada indivíduo num veículo de comunicação, num emissor, essa balbúrdia de vários lados, né? Eu estou aqui, por exemplo, eu não sou um camarada partidário, entendeu? Eu já vi humoristas, amigos meus, serem perseguidos ou tentando ser cerceados em todas as conjunturas políticas. Então, acho que tem uma questão aí que é de hoje, mas tem uma questão também de um desamor à opinião do outro. Eu sempre falei isso: liberdade de expressão é para quem você detesta, para quem você gosta é festinha, é converscote, é piquenique, tapinha nas costas, se você quiser. Então, o que te incomoda, você acha que tem que ser calado, aí é um tipo de tirania qualquer. Hoje você vive realmente uma tirania dos sensíveis, que eu acho que tem uma ideia de um mundo melhor, mas ele não fica melhor, ele só fica mais tirânico. E também, vamos dizer assim, e isso em alguns estratos, né? Você tem na mídia, no judiciário, na universidade, mas você não tem, por exemplo, num baile funk.
Você não tem isso em outros estratos da sociedade que não sabe nem o que você está falando, desde o pronome neutro até essa questão da piadas matam, né? Que você tem um negócio também seletivo para caramba, que tudo bem, você quer discutir que piadas matam, mas antes de bala, faca, trânsito, de um mosquito que pode matar você de 6 epidemias diferentes, então a gente tem algumas prioridades, você não vai discutir, né, a mortalidade, o risco de mortalidade na sociedade pela piada. Então, por aí. Exato, quer dizer, o cheeseburger da Thaís Carla mata ela mais do que a piada do Léo Lins, na verdade. Né? Não tenho a menor ideia, entendeu? Para mim, ela tem o direito de comer o cheeseburger, ele tem o direito de fazer a piada, ela tem o direito de ficar chateada com a piada, buscar os meios, sei lá, que ressarçam a sua chateação, entendeu? E isso está na lei. A gente viveu esse negócio, a gente viveu várias legislações e lidamos com isso várias vezes. A pergunta do limite do humor, basicamente, desde que eu entrei nisso, entendeu? Acho que as pessoas não perguntam muito qual é o limite da ofensa, qual é o limite sei lá, do drama, da pintura, do diabo. O que eu acho que o ferramental mudou bastante para democratizar, nós estamos aqui por causa dele, porque hoje você não precisa de uma emissora que te contrate para você veicular o que você quiser. Estou com o celular aqui. Você hoje tem uma democracia do acesso, da transmissão, da produção, que permitiu hoje bilhões de canais pelo mundo, em bilhões de plataformas e tudo. Mas você tem também, por causa dessa fragmentação, possibilidades, por exemplo, inéditas, de você ficar muito incomodado com o que o outro faz, mesmo que você não faça isso de jeito nenhum. Eu faço uma provocação de comparar os dois lados ficam muito chateados quando eu comparo, que a galera que ficou chateada com o museu lá, tinha um cara peladão lá do museu, e a galera que fica irada com quem vai ao show do Léo Lins. O cara que fica irado com quem vai ao show do Léo Lins não vai no show do Léo Lins, e o cara que fica irado lá com o negócio do peladão no museu, não, mas veja bem, são coisas diferentes. Um é uma piada que não faz mal a ninguém, o outro tinha uma criança acompanhada do pai dela. Você quer tomar conta tanto da educação do filho dos outros, com tanta criança aí sem largada na rua, caramba, como você também está muito assim, incomodado com o que os outros estão rindo. Então, você tem um negócio assim, um poder de julgamento, de patrulha, do diabo, que é meio inédito, entendeu? Não é uma coisa, é inédito, mas também, digamos assim, não vamos comparar também que antes o Estado, que está botando as manguinhas de fora, ele botava muito mais que as manguinhas. Entendeu? Essa coisa do... Eu organizava festival de música no meu colégio com 13 anos de idade, a gente tinha que levar as músicas da galera toda na Polícia Federal para os caras fingirem que leram a letra, botaram um monte de carimbo para poder fazer um festival que chamava de ginásio. Então, a ideia, todo mundo sabia o nome do censor, né, cara? Porque tudo tinha certificado de censura, desenho animado tinha certificado de censura, então você via quem assinava. Então, você tinha alguma coisa... O Estado que fez esse controle total era muito presente e muito ostensivo no sentido até do aparato burocrático disso, cacete. Então, isso era uma bosta. Isso era um cerceamento total da inteligência, do tráfego de ideias. Hoje, não existe um cerceamento total porque existem os nichos. Agora, alguns nichos, sim, se empenham a cercear ou total, ou o que eles acham que é total, né? O que você tem no seu códex, né? O que deve ser interditado, o que deve ser impedido, e todas, vamos dizer, as desproporções que beiram o ridículo, mas também são trágicas, quando você pega uma punição de um camarada que conta uma piada, digamos, de mau gosto, de péssimo gosto, ofensivo, diabo, com um camarada que é do narcotráfico, ou com um camarada que não é que o cara fala do narcotráfico também, não, é o cara que é do narcotráfico, com um camarada que você teve assim, humoristas que tiveram conta bancária bloqueada e narcotraficante não tem.
Entendeu? Você tem aí nego ganhando habeas corpus, com, sei lá, ou absolvido com 400 quilos de cocaína dentro do avião. Então tem uma desproporção aí da punição que fica muito grande. Engraçado também que tem uma galera que ao mesmo tempo fala da fúria punitivista, quando você, em vez de investir, sei lá, em quê, não sei o quê, você só quer prender, 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 mas quando é um cara que faz uma piada, tem que prender, 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 entendeu? Assim, então tem umas coisas aí de uma futebolização do debate, onde um lado odeia o outro, então quer mais que o outro se dane, então quando o outro está com a caneta na mão, você muda de opinião, quando você... Então eu acho que você tem que ter, para mim, eu topo vir aqui, eu topo vir conversar onde quer, que eu tenho uma questão assim, universal, entendeu? É isso, liberdade de opinião é para quem você não gosta. E a segunda coisa é que eu acho que isso mudou muito com a coisa de cada um virar um emissor e não só um cidadão. Piada não necessariamente é opinião e risada não necessariamente é aprovação. No geral, a piada, que é opinião, ela não é tão boa, entendeu? E a risada, ela também vem da surpresa, ela vem do inesperado, ela não vem só, não é igual aplauso. Pode até a risada vir com aplauso, mas não, ela pode vir com incômodo também, ela pode vir com várias coisas. Então, tem essa confusão que... E vamos lá, de novo, e você, mesmo você que acha que piada é opinião, não deveriam existir crime de opinião. Basicamente é isso. Poxa, tem vários pontos interessantes aí dessa primeira fala do Cláudio. Carol... Senão... Maravilha, a gente é um papo muito bom. Carol, tem uma pergunta para o Cláudio? Tenho. Deixa eu só trazer um pouquinho de contexto, Cláudio. A gente hoje está falando aqui da deturpação da interpretação legal no Brasil, né? Essa punição do Léo Lins, que a gente está vendo agora, que deu 8 anos de prisão para ele, é uma deturpação da lei antipiada. Como é que ela surgiu? No contexto dos estádios de futebol, onde houve crime de racismo, de chamar jogador de futebol de macaco, obviamente um caso horroroso, e aí criou-se essa lei, e o artigo fala, então, que, enfim, não me lembro a redação, mas ambientes esportivos e de entretenimento, e depois tem um segundo, muda-se outros artigos da lei antirracismo, colocando uma pena altíssima, né, aumentando em até 3 vezes a pena. Mas em nenhum momento no artigo se fala de espetáculos de humor. Então já é uma interpretação um pouco diferente. E aí no direito brasileiro a gente tem sempre que ver os princípios constitucionais. Para você colocar isso como um crime, você abre mão da liberdade de expressão, enfim, de diversas garantias constitucionais que a gente tem, da liberdade de humor e da liberdade de ofício e várias outras. Mas é uma interpretação, para mim, no meu ponto de vista, completamente equivocada da juíza, que o Dudu colocou muito bem aqui, foi orientada por um cara marxista que é a favor do paredão, então essa é a visão de mundo dela. E aí você colocou muito bem também, Cláudio, que o que acontece é que as pessoas têm uma visão de mundo, tentam adaptar a lei à realidade que elas vivem. Eles acreditam que o Estado tem que ter esse dever de tutelar 100% da vida do cidadão. E aí os deputados, muitos deles pegaram as orientações das lideranças dos partidos, foram muito poucos os que foram na tribuna se manifestar e mostrar qual seria o efeito deletério dessa lei, né? Porque não está ali explícito, não é uma lei anti-piada, não é uma lei anti-espetáculos de humor, mas era óbvio que isso ia acontecer, né? E aí a minha pergunta é assim, como vocês, humoristas, eu vi o Hélio de la Penha se manifestando já sobre isso, não sei se você se manifestou, eu não vi, como vocês, humoristas, estão sentindo essa punição no sentido do dia a dia do ofício de vocês, né? Porque a gente que é advogado, a gente que está aqui dando a cara a tapa para falar de política todos os dias nas redes, a gente faz, mas dá aquele momento, aquele frio na barriga, né? Tipo, será que eu posso fazer o que escrito na lei que eu posso fazer? Como que está o sentimento dos humoristas em relação aos limites que vocês vão passar a ter a partir de agora? Bom, assim, vamos lá, né? Eu converso mais sobre isso, sou perguntado mais sobre isso do que efetivamente vivo isso, né? Eu estou mais afastado da produção diária do humor. Eu faço uma coluna semanal na Folha que é meio
bem-humorada, com comentários. Essa semana até não está tão bem-humorada, porque eu estou falando desse assunto específico, sai amanhã, e que virou também a minha manifestação pública, que eu também não tenho muito saco também de ficar publicizando tudo que não me diga diretamente respeito. O que eu acho, assim, já tem muito tempo que eu conversei com o Pochat, tem mais de 10 anos atrás, que ele falou que o Dedé Santana falou para ele que essa geração estava ferrada porque não podia mais errar. Porque se errasse estava ferrada, e isso vinha muito antes, né, dessa judicialização toda de lei antipiada, que só o fato de ter esse nome, ou uma coisa deturpada para virar esse nome, já é meio... Você chega assim, caramba, em que século estamos, né, em que latitude estamos, né, em que teocracia estamos, né, para você estar realmente legislando contra a questão do humor, nessa ideia que o humor ele é igual, por exemplo, ao incitamento, sei lá o que, ao ódio, ao estádio que grita xingando. Um negro é a mesma coisa que pessoas que pagam ingresso lá, coisa estão rindo de uma piada que supostamente ofende, né, ou, sei lá, é inconveniente, mas que aquelas galera lá tá rindo, não está sendo incitado necessariamente um ato de violência, um ato agressivo, um ato de cerceamento de ninguém. É uma coisa dentro de um espetáculo de entretenimento, entendeu? Obviamente, ninguém entra enganado no diabo do show do Léo Lins, nunca deve ter acontecido isso na vida, ou nem vai acontecer. Então você tem essa coisa. Você tem, falando no show a coisa de você não só ter o medo de errar, como introjectado isso, que as pessoas também, como hoje todo mundo é, de novo, veículo de comunicação, tem muita gente que joga para as arquibancadas, entendeu? Mesmo que você não ache. As pessoas são muito mais sinceras no inbox do que no público. Você pode receber uma solidariedade sobre o que você falou, mas com a pessoa pedindo para, pelo amor de Deus, que não fale que ela te apoiou, porque efetivamente tem isso, tem essa espada sobre a cabeça de todo mundo, e ela está ficando mais pesada, porque era o cancelamento, essas confusões que vieram com essas ferramentas, que você não sabe mais direito o que é passado e presente, você não sabe mais o que é plateia e criador, você não sabe mais o que é erro e crime, você teve uma extinção ou uma quase extinção da misericórdia, porque todo mundo que errou tem que morrer, tem que ser linchado, tem que... Né? O diabo, então, essa fúria, né, que é muito engraçado, que é uma coisa furiosa que diz combater o ódio. Eu não sou, né, especialista, advogado, nada, mas o que transcende a pena, a multa milionária, tudo, é uma raiva. A pessoa quer punir assim com um peso meio emocional, entendeu? Assim, essa pessoa não é só o delito. Esse delito tem uma enormidade, essa coisa toda, que tem uma coisa que não é possível que isso seja só a lei, entendeu? Isso tem um quê aí de uma vontade, uma entrega, ou até uma ideia, mesmo que seja, né, inconsciente, de estarmos todos aqui falando disso agora, entendeu? E muita gente está... Isso também deve ser levado em conta, porque isso está no jogo, isso faz parte do jogo agora, entendeu? Então você tem vários fatores hoje, por exemplo, as pessoas me perguntam sempre, diabo, não tem mais humor na TV aberta. Eu devolvo sempre a pergunta, brother, tu é o produtor da TV aberta, te dá uma missão, tu tem não sei quantos milhões para fazer um programa de humor para a TV aberta. O próprio conceito de TV aberta já ficou complicado. No nossa época, as pessoas recebiam aquele pacote de entretenimento. A gente estava terça-feira, depois da novela, fazia piada emendando a novela no programa, não sei o que, todo mundo assistia junto, né? Assistia junto com meu pai, lembro, não sei o que, na quarta-feira, no dia seguinte, no programa. Hoje não, a novela das 9, o cara vê 9 da manhã, o cara vê... E a própria ideia do entretenimento em comum, com todo mundo opinando, não sei o quê, esse em comum ficou muito complicado. Você pega uma novela hoje, que todo mundo ficava lá para ver quem matou a Odete Roitman, hoje todo mundo tem opinião pra caramba. O Odete Roitman do passado, do futuro, não sei o quê. Então tem um negócio que é pulverizou. Quando você bota isso para o humor, onde você tem a confusão de piada com opinião, né, ironia com ofensa, a chance desse camarada fazer um sketch,
Eu falei assim, eu participei agora da homenagem dos 60 anos da Globo, me chamaram para fazer uma participação lá rápida do Seu Crespo. Na ideia, eu não vi, porque eu estava viajando, estava fora do Brasil, que era um Zoom, como nós estamos fazendo aqui, com vários personagens. E aí tem uma hora lá que eu falei de Seu Crespo, ou não, uma coisa qualquer, e o diretor pediu para eu reagir, porque depois, quando montasse, editasse, é como se eu estivesse ouvindo o que os outros estão falando. Então, tipo, faz sinal de positivo, não, balança que sim com a cabeça, agora faz um troço negativo, não sei o que, beleza. Falar, daqui a pouco, quando acabou, estou lá, falei, cá, está celebrando 60 anos aqui, por que está. Qual é o negócio do negativo? Qual é a parada? Não, é porque vai ter o Fala Bela com a Marisa Hort, fazendo o Caco Antibes e a Magda. Na hora que ele falar cala a boca, Magda, aí para fazer assim. Aí eu achei engraçado, porque. Mas era o que era legal. Não, mas não é independente disso, que é gosto. O legal era mandar a Magda calar a boca. Ela era chata. Mas se você não acha isso legal, digamos, você acha que isso é um absurdo, por que você convida? Por que você faz isso? Então, a ideia de que você faz se desculpando, você faz pedindo por favor, você faz assim, mas não queria incomodar, além da confusão, que depois que me contaram que o texto, não, pô, isso não pode falar mais hoje, porque naquela época, naquela época também não se podia falar, por isso que criava esse ruído. E por isso que era engraçado, por isso que era exótico. As pessoas não davam. Nossa, tem a do Cacete Planeta, tem vários. Tem aquele. Qual que era o de viado? O do amigo viado, que era um. Cara, nem lembro. Mas é que tá. Nossa, sim, mas essas questões. Outro dia, quando eu fiz uma série sobre o Bussunda, por isso que eu falo, respondendo também a questão da produção do humor, que hoje eu estou muito mais fazendo documentário. Meu último trabalho foi para a Netflix, foi sobre o caso Isabela Nardoni, nada mais distante do humor, entendeu? Assim, então, então, eu consumo, eu tenho muitos amigos, converso sobre, mas não estou na produção diária disso. Então, não é um negócio que me... entendeu? É muito mais complicado para mim, por exemplo, ter as opiniões que eu tenho, ou expressar as opiniões que eu tenho sobre o judiciário brasileiro, sobre o Estado brasileiro, ou sobre essa estatocracia escravocrata que até hoje vive do suor alheio, entendeu? Com baixa produtividade e privilégios aristocráticos, do que exatamente lidar com o humor, entendeu? Então, quando você toca, por exemplo, na casta, não sei o que, você hoje tem mais a temer do que, quer dizer, né? As pessoas que estão lidando com o humor é outra coisa. O que eu acho dessa situação toda, né, é que você tem, obviamente, coisas que deveriam estar enterradas no passado, que estão aí hoje na pauta presente e que podem realmente ser complicadores para um futuro próximo, entendeu? Que você tem essa ideia de que, primeiro, essa ideia dessa asepsia, que você vai realmente fazer um mundo melhor, onde não existirão ofendidos, todos os oprimidos passam a ter direito de serem os ofensores ou blindados contra as ofensas, sem você saber direito o que é ofensa, o que é oprimido, diabos, dane-se, entendeu? E essa carnificina, né, onde todos tentam se devorar em troca de sei lá do quê, ela realmente está ganhando cada vez mais potencial, porque as pessoas estão cada vez também mais sendo premiadas de várias formas pelas coisas que só os veículos de comunicação podiam obter, que era audiência, patrocínio, influência. Hoje são pessoas que estão fazendo isso. Então, assim, então você tem alguma coisa aí de novidade, é novo até para quem é novo, quanto mais para eu que não sou. Então, tem novas formas de fazer, novas formas de distribuir. Outra coisa que revolucionária, que você era muito claro, quem assistia, quem criava, quem produzia. Hoje não é. Hoje todo mundo é todo mundo. Então, isso tudo é isso, entendeu? Essa confusão. Que seja feliz. Eu quero... Edu, tem uma pergunta para o... Fala aí, desculpa, estou passando o tempo da parada aí. Claro. Não, é o seguinte, Cláudio, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, né? O humor é fundamental e também, né, a transferência de informação na forma de documentários e tudo mais, faz com que a gente se afaste um pouquinho do pensamento meramente político, né? Que eu acho que a sociedade brasileira está muito presa nisso. Eu queria deixar um pequeno parênteses aqui e te fazer uma consideração. Para haver pensamento, cara, né? Para haver pensamento, é preciso que a gente corra o risco de ser ofensivo, né?
para você ter um mundo sem risco de ofensa, o mundo ideal, digamos, né, desses caras que estão sempre prontos para reclamar de que foram ofendidos, né, essa turma que precisa de um sofazinho confortável para ir lá abraçar um ursinho de pelúcia todo dia no trabalho, um mundo sem risco de ofensa é um mundo sem pensamento. Aí a gente cai lá no 1984, versão radical completa, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente viu agora essa atrocidade, né, que foi derivada de uma lei que não precisava existir. E aí eu vou te trazer uma reflexão sobre isso mesmo. Olha só, cara, a gente tem lá um cara falando uma barbaridade, berrando uma barbaridade no estádio, lá tá fazendo corinho de macaco, né? A solução da classe política brasileira, aí sim, direita e esquerda juntas, né, é uma lei. Cara, toda vez que você bota uma lei nova, né, você bota mais poder para o Estado agir contra a sociedade. O Estado age contra a sociedade. Cada vez que você dá mais poder para o Estado, você fortalece aquele poema vagabundo declamado pelo Mauriazi. Né? Você diz, pô, é mais fácil agora eu botar uma boa bala num bom burguês e meter ele numa boa cova, porque o Estado vai tendo cada vez mais poder. Né? Então, a minha reflexão é a seguinte, a gente não deveria estar correndo na direção oposta, tirando o poder do Estado, tirando regra, deixando a coisa cada vez mais livre e tratada em legislações cada vez mais genéricas, né? Onde a gente já existe o crime de ofensa, já existia lá atrás. Aí nego inventa o crime de feminicídio, que negócio é, cara. A mulher é a mesma coisa que o homem. Vai matar um, vai matar o outro, e que encana do mesmo jeito. Quer dizer, existe uma agenda de separação da sociedade que é fortalecida cada vez que você dá uma separação legal também e você dá mais instrumentos para o Estado agir contra a gente. Não era melhor simplificar esse troço todo, caminhar na direção de um mundo mais generalista, assim, onde as coisas fossem, aí sim, mais iguais, né, para todo mundo? Cara, bom, certamente, né? Mas primeiro que não só nós, né? Como vários dos nossos vizinhos, né? A Argentina agora tentando escapar dessa sina, a gente dá no máximo guinada de 360 graus. A gente é bom mesmo de voltar para trás, né? Tipo, então, várias questões que você falou que a gente deveria caminhar em direção, a gente caminha no oposto, porque é o desejo da maioria, entendeu? O desejo da maioria que é representada politicamente, né? A gente é tomado por um debate político constante, diário, não sei o quê, mas profundamente raso, profundamente corporativo, entendeu? Você teve aqui no que você fala assim, qual foi a melhor definição, por exemplo, da questão do Estado recente? Para mim foi a tal da fábrica de desigualdade que o Guedes falava. O Guedes operou muito pouco sobre isso. Eu sempre falei isso, que um café da manhã do Malan, entendeu? Interferiu no tamanho do Estado, na presença do Estado, muito mais que todos os anos do Guedes à frente de um super ministério. E por questões da pandemia, por várias questões, claro, as coisas não são simples assim, mas eu acho que você tem, por exemplo, outro dia mesmo eu vi na coluna do Lauro Jardim a questão desse diabo aí da crise fiscal, era 2 notas, sem chance 1 e sem chance 2. A sem chance 1 era mexer na aposentadoria dos militares, e a sem chance 2 era na independência dos poderes, ou seja, dos gastos judiciários. Você tem dentro da fábrica de desigualdade, e que todo mundo, por exemplo, em tese tem uma pauta unânime, que seria a desigualdade social, ou a injustiça social, uma coisa que ninguém gosta, que todo mundo é contra, os principais concentradores de renda, até porque o Estado é o principal concentrador de renda, ninguém arrecada 3 trilhões, e o cacete, ninguém produz 3 trilhões no seu Estado, é o judiciário e o legislativo. Entendeu? A fábrica de direitos adquiridos, os direitos são fabricados pelo legislativo, homologados pelo judiciário, e os dois que usufruem muito a nata disso em larga margem. Você tem pensões no Brasil que são oriundas, sei lá, da corte, do baronato, né? Assim, a gente tem aquele antigo juiz de comarca, né? que era senhor de escravos,
e era dono, digamos assim, do principal que era produzido ali para aqueles braços, hoje transportado para outros tipos de né, representações. Então, assim, mas que estão aí, continuam aí. Então, essa coisa de um desejo de um Estado menor é de ninguém. É a esquerda e a direita, entendeu? O liberal no Brasil, ele é pouco mais do que uma ofensa, entendeu? De que alguém xinga você. Entendeu? O liberal é o desumano, é o que não quer saber do pobre, é o que tem coração duro, é o monetarista, o diabo que seja, quando, na verdade, quem vive do pobre, quem chupa o sangue do pobre, o suor, o cacete, é o Estado. Você, o camarada que hoje é taxado com uma carga tributária da Escandinávia para viver no IDH da Somália ou sei lá, do Sudão, onde vive, a periferia brasileira, não, comendo onde faz cocô, e com um nível de insalubridade inacreditável, esse cara paga imposto na cachaça que toma, entendeu? E muito, entendeu? E esse imposto vai preferencialmente, discricionariamente, historicamente, para a casta de cima, principalmente para a casta pública. Qual foi o privilégio adquirido no histórico que foi, por exemplo, aberto mão durante a pandemia? Todo mundo fala de 700 mil mortes, deve horrorizar todos mesmo, mas vocês, qual foi o penduricalho que foi suspenso? Entendeu? O auxílio paletó, auxílio que foi suspenso para... Não, vem cá, cada um vai fazer um esforço agora em prol do não sei o quê, bababá, afinal de contas tem lockout, não sei o quê. Entendeu? A estatocracia pública do legislativo e do judiciário ficou intocada. E essa galera não é percebida nisso. O quanto ela custa, o quanto ela é baronato. Cada um tem 300 funcionários, as pessoas fazem seus converscotes no Versailles, sei lá onde, entendeu? E a gente tem uma coisa que a gente precisa... Nos prostíbulos de Brasília. Se fosse de Brasília, ainda era mais barato, velho. Entendeu? Em Paris, em Roma, é verdade. Na Toscana, Lisboa todo ano. Então, essa ideia de que você tem uma massa escrava que tem mais que se ferrar toda vez que você colocar a palavra público, essa pessoa tirando a arrecadação, nada funcionará. Não virá transporte, não virá segurança, não virá educação, não virá saneamento, não virá nada, entendeu? A não ser a arrecadação. Isso é um Estado de fachada, é um Estado que finge que funciona, mas que funciona para si. Ele existe para existir. Ele existe para ele. Quanto é arrecadado e quanto é regurgitado como investimento. Fração mínima, e muitos anos nem é negativo, porque você gasta para si. Entendeu? O Rio de Janeiro viveu uma falência histórica aqui, e todos os aportes do governo federal, no caso do governo Temer, que fazia, era restado para pagar primeiro pensão de galera que se aposentou com 45 anos, velho. Entendeu? E se aposentou, 2/3 dos aposentados do Rio de Janeiro são abaixo de 60 anos. Você sustenta esse camarada 30, ele não produziu 20. Então, essa conta não fecha nunca, porque o Rio de Janeiro é um laboratório fabuloso de você ver essas coisas. Eu moro aqui, porque o Rio de Janeiro foi a única experiência da história do planeta onde uma aristocracia se mudou inteira. Nunca nenhum monarca tinha visitado uma colônia, aqui vê todo mundo. Então, o que é que você criou de cara? Cargo e encargo. As duas coisas. Ninguém sabe o que é desembargador, Brad. O que é que desembargador faz? A população não sabe. Quantos desembargadores você não tem? Quantos cartórios? Tudo isso foi criado pela corte. Aí eu falo assim, o Dom João veio com 40 mil, entendeu? Estimado, 20, 30. Voltou com quantos? Entendeu? Que muitos ficaram. Entendeu? E ficaram nesse ócio, entendeu? Arrecadativo. Porque nem produtivo, entendeu? Assim, então a gente tem nossas raízes históricas para a desigualdade e todas elas passam por uma casta que sempre estava perto do dinheiro público. Teve mais acesso da arrecadação pública, entendeu? Desde sempre, entendeu? Então, como diz o grande Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa, é trabalho de séculos. E como dizia o grande Milo Fernandes, eu não quero viver num país onde não se possa fazer uma piada de mau gosto. Citando Milor e Nelson, acho que Wanda fechou muito bem.
Olha, eu gostei, eu gosto do papo, acho que tem vários pontos que a gente pode, inclusive, depois aprofundar com o Manuel. É bizarro tudo isso que está acontecendo, né? Eles inventam novas categorias de ofensas, né? A que eu mais gosto, Manuel, é o gordofóbico, porque eu me considero gordofóbico na acepção errada do que eles classificam, né? Assim, acho que ninguém... Você já viu o filme Baleia? É um drama. Baleia. A Baleia. A Baleia? Com daquele diretor... É o da Múmia, o cara que fazia a Múmia, que tá enorme. O Brendan Fraser, que é o ator, e o diretor é um cara que eu gosto dele, apesar de... Enfim, ele é polêmico. Mas ele... eu não quero me tornar um gordo, obeso, mórbido. Eu tenho medo disso porque eu quero viver uma vida saudável. Mas eu nunca entrei num shopping ou estava numa loja e vi pessoas com medo de um gordo entrar. Porque fobia de gordo é nesse sentido que eles aplicam, né? Como se as pessoas tivessem medo do gordo. É pior porque a fobia não é medo, é raiva. A coisa fóbica, a transfobia, não é que você tem medo, você tem ódio. Então, os caras ainda aplicam a fobia de um jeito errado, que não é mais do que medo, é ódio. Entendeu? Como se quisesse matar o camarada que... Exato. Entendeu? Não é? O medo, de uma certa forma, é mais pacífico. Entendeu? É uma coisa que você sofre. Entendeu? O ódio é uma coisa que você quer impingir. Entendeu? É mais grave. Entendeu? Porque não tem... mas é várias coisas desse tipo. A galera tem um problema com o idioma sério também. Então, a discussão é mais profunda. Eles tiram... exato. Isso daqui é interessante, hein? Análise semântica e semiótica que o Manuel está fazendo aqui. A atribuição à fobia não é de medo, o que eles dão é de ódio. E eles descaracterizam e desnaturam o conceito fobia para uma finalidade outra, diversa, né? Para gerar isso que eles fazem, né? A confusão mental nas pessoas. E o vídeo que eu gosto... Índio e indígena, velho. Índio e indígena. A gente tem duas palavras. A gente usa índio porque essa é uma discussão, como toda a esquerda, muito engraçada, que ela é muito anti-americana e ela importa tudo. Lá nos Estados Unidos, para você falar o indiano e o índio é a mesma palavra, Indian. Então os caras falam, peraí, não pode, porque o indiano é o cara que vem da Índia. Aqui não, aqui tem índio, indiano, indígena. Então você traz uma discussão que não tinha nenhuma confusão aqui para os pronomes, pô, entendeu? Você tem aqui o gênero flexiona em tudo, no adjetivo, advérbio, não, lá é só no pronome, então lá é fácil resolver, o cara quer um pronome só para mim, tenha, leve, faça o uso do seu pronome. Aqui você tem que falar que nem o Mussum, tem que falar bem-vindes, todes, porque tudo flexiona. Então a gente fica importando essas maluquices, entendeu? Por um desconhecimento da nossa história. Então a gente importa um monte de maluquice racial que a gente não viveu. A gente teve um nível de alforria que eles não tiveram. A gente teve um nível de segregação legal menor do que eles tiveram e menos duradoura do que eles tiveram. E a gente está importando várias coisas porque a gente não sabe porra nenhuma de história, a gente é ruim de saber o próprio idioma. E é bom pra caramba de repetir, né? Macaquear, então... O chavão como sinalização... A repetição do chavão como sinalização de virtude para ser aceito pela trupe a qual você quer participar. Aí vai para Globo, vai para várias entidades. Todo mundo tem seu tipo de amém, né, brother? Então tu vai lá, todo mundo vai lá, amém. Mas eu não quero prender comediante, não. Eu não quero prender ninguém da esquerda também. Que pode fazer o vídeo mais feio de mau gosto. Aliás, eles fazem, né? Tem vários vídeos bizarros lá do cara... Ó, tem um do cara matando... Você já viu esse do rapper matando o Luciano Hang? Pega um sósia do Luciano Hang, ele pega um bastão e finge que ele é que nem o Bastardos Inglórios. Cara, mas eu aposto que tem uma galera que morre de rir disso. Entendeu? E aí você vai chegar assim... Eu tenho certeza que nem eu tenho certeza que existem demônios na Terra. Porque o vídeo... Aí mas a própria questão... Assim, o cara não... Óbvio, ele não se acha um demônio. Entendeu? Sim. As pessoas que estão rindo lá não se acham demônio e todo mundo que discorda daquilo acha um demônio. Se você botar no lugar do cara o Léo Lins, é a mesma coisa, cacete. Entendeu? Quem está ali, o Léo Lins não se acha um demônio, quem está ali não acha que ele é um demônio, e quem odeia o Léo Lins acha que é. Então tem algumas questões aí, que primeiro que ele vê demônio demais, entendeu? Tem demônio demais. E segundo, que o seu demônio é cheiroso,
e o dos outros não são, entendeu? Eu, como tenho assim, minha questão, qual é? De novo, separando essas questões todas, até quando ninguém fica misturando Oruan, com não sei o quê, vamos dizer, caramba, estão falando de humor. Um país, assim, aquela coisa, se você começa a perseguir o bobo da corte, entendeu? Aquela não é a questão mais de você ter um soberano, você ter um tirano. Quem persegue a piada, além de um recibo com a sociedade extremamente mal-humorada, extremamente ranzinza, extremamente para baixo, que é uma coisa meio oposta do que o Brasil é. Entendeu? O Brasil é muito mais solar do que sorumbático. O Brasil é muito mais permissivo do que repressivo. As pessoas são muito mais assim, pô, caramba, entendeu? Você tem uma maioria evangélica pentecostal, mas que você não vê muito isso nas ruas, entendeu? Você não vê isso, a galera não anda de burca, porra, entendeu? Assim, então você tem uma liberdade de corpo, de ginga, de ritmo, que essa galera também quer meio criminalizar na ideia de um profundo mau humor com tudo, fica procurando assim, essa questão do humor é isso, se você conta uma piada, a pessoa ri, ela pensa assim, é um VAR que existe, será que eu posso rir? Será que eu ri certo? Deixa eu ver se eu posso para comemorar. Então, aquela coisa que você está no estádio, você não pula mais pro gol, porque tem que esperar o VAR. Sabe se pode comemorar o gol. Então a piada ficou isso, entendeu? Você tem esse pecado, deixa eu ver primeiro se eu posso rir mesmo, vai que eu ri errado. Vai que alguém me viu rindo quando eu não deveria ter rido. Então, bem, o meu humor continua da época do antigo Cacete Planeta, do Caco Antibes. Boiolômetro GLS Plus Tabajara. Era esse, é o boiolômetro. Maravilhoso. Para descobrir se seu amigo é gay. Hoje é mais complicado, né, cara? Porque tem 85 tipos de gênero. Então você tem que ter uma coisa muito mais, né, sofisticada, muito mais aferimento. Né? Mas sem dúvida. Isso. Eu queria agradecer, Manuel. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Cláudio Manuel, pelo papo maravilhoso. Acho que, Cláudio, você tem canais para o pessoal seguir você? A gente tem aqui C Manuel no Instagram. É isso, e basta.